Salve, salve, galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e hoje estou aqui com o André Fernandes, que foi aprovado. Eu tinha falado 44º lá no Instagram, mas foi 43º, né? Mas como teve as reviravoltas aí das questões de PCD e tudo mais, né? Lista ampla, lista geral. Ele está em 43º na lista geral e vai ser nomeado daqui a pouco. A gente estava conversando aqui em off para o BNB, que eu sei que é um dos concursos que a galera bancária fica de olho, porque é um excelente local para se trabalhar. Eu tenho um primo que trabalha lá e eu sei que é bem bacana. Então, eu sei que certamente era um concurso que ele estava bem de olho aí, ele estava me contando antes, e a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dele também, entender tudo que ele fez para conseguir ser aprovado nessa prova, como é que começou o estudo para concurso na vida dele, e eu, tanto quanto vocês, vou saber aqui essa história em primeira mão, e vamos entender um pouquinho como é que foi a trajetória dele. Então, André, muito prazer, como é que você está? Tudo tranquilo? Me conte aí como é que foi essa trajetória para entrar em concurso. Beleza, Matheus. Cara, assim, primeiramente, né, agradecer aí o apoio, o material de vocês aí eu tinha adquirido no pré-edital, né, tava precisando do norte, na verdade, porque esse concurso era para ter saído ano passado, né, Uhum. mais ou menos em agosto, aqui em Fortaleza, pela sede aqui, né, na nossa cidade, tudo, os cursinhos aqui estavam fervorosos, tudo, falando que ia ser em setembro, depois em novembro. Eu estava meio perdido, assim, aí eu resolvi, já tinha adquirido o material de vocês na época para o TRE, né, e depois eu adquiri para o BNB, né, porque quando os rumores aqui do BNB ficaram mais fortes, eu resolvi focar só nele, na verdade, porque estava até falando de off contigo, né, quando a gente decide mesmo engajar nisso aí resolver sair tudo de uma vez. Aí, se você for querer abarcar tudo, acaba que não passa nenhum, né? Já fica a primeira dica aí para todo mundo. Se Pois quiser é, abraçar todo mundo com a mão, já perde tudo e não já passa em nada. perde, bicho, porque aí você acumula matéria, aí, a não ser que você tenha disponibilidade o dia todo, né? Uhum. Eu tenho 40 anos, sou casado, tenho uma filha agora de 6 anos, trabalho, né, 8 horas por dia de segunda a sexta, aqui numa cooperativa médica da cidade. E é muito puxado, né? Aí, para você conciliar, querer abarcar tudo de uma vez, aí você acaba, como aconteceu comigo também anteriormente, né? Eu já vinha alguns anos aí tentando, estudava, parava. E quando foi agora, no ano de 2023, né, com esses rumores dos concursos, e principalmente do BNB, eu resolvi entrar de cabeça, né? Graças a Deus eu consegui focar só nele. Vou ler uma estratégia kamikaze, né? Vou focar só nele, os outros se der, eu estudo, se não. E graças a Deus consegui bater o edital no pré-edital, né? Que antes, depois que saiu o novo edital, tiveram umas mudanças, né? Umas De matéria. alteraçõezinhas, exatamente. Vocês atualizaram os materiais, tudo. E eu fui acompanhando, né? Consegui bater no pré-edital e no pós-edital também. Graças a Deus eu consegui fazer a duas voltas, né? Como a gente fala. É, Fui e por mais, voltei. por mais que você tenha mudanças no pós-edital, que é natural, né? Todo concurso tem, o meu concurso teve, entraram 2 disciplinas novas. Todo concurso acontece, né? De entrar é raríssimo um edital que vem exatamente igual ao outro, Isso. mas quando você já tem uma base, né? Que é a base feita de acordo com o edital anterior, normalmente, ou enfim, pelo menos com ali a mescla dos editais que estão saindo daquela área, a gente tomar essas decisões, né? Não, 1, 2, 3, às vezes a gente faz com base no último edital, às vezes a gente faz com a mescla dos editais que estão saindo, porque às vezes o último concurso foi, sei lá, agora Correios, né? 2011, aí você vai olhar para esse edital, ele está muito desatualizado, então você tem que estar colocando uma Isso. coisa ou outra. Mas normalmente, se você já vier estudando, cara, por mais que saia alguma surpresa, você tem condição de pegar num pós-edital, né? A dificuldade é para quem só vai estudar ali no pós, que aí realmente é muito mais coisa, você, né, não tem base e tal, e aí fica mais complicado, né? Normalmente é o que acontece, a galera começa estudando para um pós-edital que lhe interessou, né? Mas o ideal é sempre, obviamente, você fazer uma boa base, né? Antes de ter começado ali do pré, que isso facilita bastante, né? É verdade. Porque, assim, as matérias, a gente costuma falar, né, vocês também, que a gente tem um pilar, né, de matérias que elas se repetem em vários concursos, né? Esse concurso do BNB, ele foi atípico porque a gente foi pego de surpresa porque só vieram 3 matérias, né? Uhum, O uhum, conhecimento bancário era praticamente 80% da prova. uhum. 10 questões de português, 10 de matemática. Então, ali, para a galera que vem estudando até para outros concursos, português e matemática estava
tranquilo, né? Uhum. Você tinha que dar continuidade, se adaptar à banca, né? Que na verdade foi acesso que tudo, e focar em conhecimentos bancários, né? A minha estratégia foi essa. Como eu também foquei só em um concurso, eu pensei, vai sair Banco do Nordeste e saiu depois Caixa Econômica. O rumor estava forte de sair também junto ali, paralelo, né? Eu falei, cara, não vai dar para abarcar os dois editais, porque eu não tenho tempo de eu trabalho tudo, eu tenho meu final de semana livre, minha esposa conseguiu me ajudar, assim, foram. Eu vinha estudando, mas o que eu foquei mesmo foi de janeiro até o dia da prova, né? No dia 1º de janeiro, entrei de férias em fevereiro, 20 dias ali foi eu acredito que foi um dos fatores predominantes para eu poder conseguir o resultado, porque foram 20 dias mesmo assim de loucura, né? Eu costumo falar com meus amigos que eu não tive férias. Era de 5 da manhã até 10 da noite, não direto, mas Claro. intervalos, né? Consegui botar os blocos ali e tudo, e graças a Deus eu descansava para almoçar, tirava o cochilo, voltava a estudar. Como eram 3 matérias, aí ficou bem dividido assim, né? É Aí o interessante. material de vocês também auxiliou, porque ele vinha mastigado, né? O que é que tinha para estudar, tudo. Dúvidas em alguns pontos. Tinha os links lá das aulas do YouTube que a gente clicava, né? Conseguia ver o material, ver o assunto e depois ir para os exercícios. Então, eram 3 matérias, deu para cumprir o cronograma, né? E deu para fazer bastante exercício até o dia da prova. Eu acho que isso aí foi predominante. Show. Deixa eu só entender que geralmente eu começo assim, mas a conversa estava boa, eu fui andando e aí a gente nem conversou sobre isso. Como é que começou a tua vida de concurso? Para qual concurso tu já tinha estudado na tua vida? Cara, Por que que tu decidiu estudar para concurso? Tipo assim, tava cansado da iniciativa privada, já tô trabalhando demais e não vejo perspectiva, ou o que que aconteceu? Era um filho, aí queria ganhar mais, qual era a tua cabeça? O que que aconteceu? Me conta aí. pronto. Cara, eu trabalho desde os 16 anos, né? Como menor aprendiz, tudo, e consegui aqui, na época, né? Fazer o vestibular, entrar para a federal aqui do Ceará, né? Sou formado em estatística. Hum, Isso aí me ajudou bastante aí no mundo dos concursos para matérias de exatas, né? aham. Só que eu tive sempre dificuldade na parte de português, né? Porque eu era muito focado em exatas e português, mas isso aí eu vou contar mais para frente como é que eu consegui resolver isso aí para a prova. Quero Mas saber assim, também, porque é uma curiosidade muito grande de todo mundo. Quero saber. aí assim, o que foi que aconteceu? Eu comecei a trabalhar aqui no meu atual emprego, né? Em 2011 como estagiário, me formei, fui contratado e fiquei até 2017. Saí, voltei em 2018, passei um ano fora na mesma empresa. Ou seja, praticamente, tirando os trabalhos que eu tive de menor aprendiz, né? Basicamente, minha vida profissional foi nessa empresa. Mas em 2014 teve o concurso do BNB, essa história é engraçada. Eu tinha feito, na época foi a FGV. Minha prima já tinha passado no BNB, uns amigos da faculdade também já tinham feito o concurso do BNB de 2010, que eu entrei na faculdade em 2006, né? Me formei em 2011. Então, eu tive muitos amigos que em 2010 entraram no BNB e hoje estão lá, e foram eles que sempre me motivaram. André, vem trabalhar com a gente, tal. Minha prima, tem uma prima que trabalha lá dentro também, entrou no concurso de 2008, sempre me motivou para trabalhar lá, tudo. E eu fiz essa prova de 2014. Só que ela era diferente dessa de hoje, né? A gente escolheu o polo que queria trabalhar e eu coloquei o polo de Fortaleza. Fiquei no cadastro de reserva, né? Foram chamados o pessoal das imediatas e chamaram a parte do cadastro de reserva. Nessa hora que chamaram o pessoal, eu fiquei em quarto lugar para ser chamado, faltando um ano e meio para acabar o concurso, né? Uhum. A vigência dele que era em 2018. Eu acho que esse foi meu erro, por quê? Porque eu me confiei que ia ser chamado, então eu larguei de estudar. Perdi Uhum. oportunidades que tinham vindo na época, 2017, se eu não me engano, teve TRT aqui do Ceará, teve TRF, teve Tribunal de Justiça, mas aí eu estava, não, se chamaram todo mundo do cadastro de reserva, né, uma parte, tem um ano e meio ainda para vencer, né, eu vou ser chamado, isso aí foi meu erro. Me desleixei aí, passei o tempo sem estudar só, focado realmente no trabalho, acabei não sendo chamado, né, e assim Duro. que venceu, eles Doído. abriram o concurso de 2018, que foi SESP, uma certa numa errada. E nessa época também eu estava focando muito no trabalho, e minha filha estava nascendo também, né? E eu também não vinha num ritmo bom de estudo, e SESP, para quem já fez prova de certo e errado, e uma errada numa certa, ela é complicado, você tem que estar bem preparado. Tem que ter E eu acabei dando estratégia. estratégia, cara. Estratégia, eu não tinha estudado o suficiente, né? Não passei, né? Fiquei de fora tudo. Tentei alguns outros concursos também,
Porque, assim, cara, o complicado nessa nossa vida de concurseiro para quem estuda e trabalha, né? O trabalho você é bastante. O pessoal puxa muito de você porque você tem que entregar resultado, né? Então, você tem que estar focado ali no trabalho, tudo, e paralelamente a isso, ter uma vida boa na parte de concurso, né? De conseguir estudar e tal. E esses anos aí teve a pandemia, tudo, aí eu tentei ainda estudar algumas vezes, mas aí quando foi agora em 2023, foi que eu resolvi, cara, vão vir vários concursos e vai ser essa hora que eu vou ter que passar, já está na hora. Bati na trave em 2014 no BNB, tentei em 2018, não passei, e eu sempre tive o sonho de trabalhar no BNB, né? Então, eu lembro até hoje, na época que eu estava estudando para o TRE, com o material de vocês, aí eu vi uma notícia, aquelas que aparecem no Instagram, né? Presidente confirma concurso para 2023 no BNB. Aí eu fui falar com a minha prima, ela, o rumor é verdade, se eu fosse você começar a estudar. Aí foi que eu comecei, mas não estava no ritmo, porque não era uma coisa certa ainda, né? Mas estava estudando. Aí foi quando eu adquiri o material de vocês e comecei e tal, tal. Quando foi em dezembro, que o edital ficou para sair, igual que saiu do Banco do Brasil em 2022, o pessoal estava falando, que ia sair no final de 2022, né? No final do ano de 2023, na verdade. Sim, Não sim. saiu, aí eu, cara, esse bicho tá muito atrasado, ele vai sair de uma hora para outra. E só que na época tinha saído já o termo com a CESGRA Rio, dizendo quais eram as matérias. Sim, me lembro. Português, conhecimentos bancários, lembra? E matemática. Aí o cara, eu vou estudar essas aqui. Se vier informática ou vier alguma outra coisa, aí eu complemento, mas eu vou focar nessas aqui. Quando foi em janeiro, no dia 1º, passou o ano novo, cara, não teve bloquinho, não teve carnaval, não teve férias. Acho que foram 120 dias mais insanos da minha vida, porque assim, saiu o edital no final de janeiro, né? E aí eu botei na cabeça que já estava já 10 anos do último, assim, da época que eu bati na trave, já estava na hora de dar um fim nisso aí da vida de concurseiro, né? Eu, eu ainda não sei se vou continuar, porque eu quero chegar lá no BNB, ver como é que é o ambiente, se eu vou me adaptar a tudo, mas eu acredito que pelas conversas que eu estou tendo com o pessoal vai ser bacana. Eu vou encerrar minha vida de concurseiro e virar concursado agora. Bom demais, né? Mas assim, gostoso. foi mais ou menos isso aí, entre idas e vindas, né? Bati na trave em 2014 e tudo. E eu vou dizer uma coisa, cara, eu sempre deixava, nessa época, não, amanhã eu vou estudar, amanhã eu volto. Cara, passaram rápido esses 10 anos. De 2014 para cá, foi. Eu não sei descrever a velocidade do tempo, entendeu? As oportunidades que eu deixei de adquirir, né? De pegar, que eu tive e não aproveitei. Mas, assim, é tudo um tempo de Deus, né? É aquele lance, cara. Eu aprendi muito. Estudar para concurso também é lição de vida. Às vezes, não é o seu tempo naquela época que você tentou. Às vezes está guardado mais lá para frente, mas aí você tem que buscar para poder receber, né? Tem que fazer por merecer. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que tem tempo para todas as coisas, e às vezes se não era para entrar, se não era para entrar naquele momento é porque não era, você tinha que viver outras coisas, tinha que entrar com outra cabeça, às vezes, né, com outro pensamento, valorizar um pouco mais, né, que você sabe que tudo que você passou desde aquela época de ficar de fora por 4, 3 ali chamadas que não foi a sua vez, e depois entrar e dizer assim, pô, caraca, esse é um plano de vida que eu fiz desde aquela época e agora eu estou concretizando, consegui, estabeleci uma meta, corri atrás dessa meta e cheguei nessa meta, né? Em uma configuração de vida que provavelmente é mais complicada agora, sua, do que era, né? Porque agora tem a filha, você falou, né? E trabalhando, Cara, tudo eu mais. acho que pelo fato de eu ter mais tempo, é o que eu falo, quando a pessoa mais tempo tem, ela mais negligencia, né? Como eu digo. Sem dúvida. Não, amanhã eu vou ter 5 horas, amanhã eu estudo. Não, final de semana tá todo livre. Aí você vai só postergando, né? Tal. Eu acho que também o fato da minha vida ter agora com família, com trabalho, graças a Deus eu estou muito bem lá no trabalho, tudo. O tempo que você tem pouco e os finais de semana. Cara, a minha maior felicidade era quando chegava sexta-feira à noite. Minha esposa até está muito feliz, é porque é sexta-feira à noite, a gente não vai sair, eu vou ficar em casa só estudando. E a minha maior tristeza era quando chegava domingo à noite. Porque, tá entendendo? Na segunda-feira a gente tem que trabalhar, deixar a menina no colégio, trabalhar e tal. Mas assim, cara, eu aproveitei o máximo possível, né? O edital também ajudou, mas o fato de o edital ter vindo enxuto, eu acredito que influenciou as notas de corte serem altas, né?
Eu Sem não sei se dúvida. tu sabe, mas para ampla concorrência, a nota de corte ficou. Teve gente com 87 que não entrou nas imediatas, né? Uhum, Uma parte ficou nas imediatas devido aos critérios de desempate, uhum. 87, e outra parte ficou no cadastro de reserva. Mas quem fez 85 praticamente não entrou no cadastro de reserva. Uhum. Ah, foram notas altas e também porque a gente saíram alguns concursos, né? Então a galera meio que foi aproveitando e já assim deu gás para fazer o concurso da Caixa e do Banco do Nordeste, e o Banco do Nordeste veio primeiro, né? Então Isso. a galera que tava ali, pô, vou focar em quê e tal, querendo ou não, mesmo que o cara dissesse assim, ah, eu vou focar na Caixa, mas o cara vê a prova chegando, ele dá o gás, ele vai É. estudando, aí ele chega no dia e com um edital menor, né? A tendência é essa, as notas de corte serem mais altas. Já na Caixa, eu acredito que as notas de corte não vão ser tão altas quanto foram, porque era um edital maior, mais extenso, mais Maior. complicado. E É, foi então, assim, regionalizado, né? exatamente, é. E aí, eu acho que não, a gente deve ter notas mais tranquilas, assim, tranquilas não, porque é aquela coisa, nunca é tranquilo, né? Porque se a nota de corte foi menor, é porque a prova foi mais complicada. Se a nota de corte foi maior, é porque talvez a prova não foi tão complicada, mas aí você vai precisar ter tido um desempenho muito melhor. Então é o que eu falo pra galera, assim, ah, não, pô, eu queria que a prova viesse fácil, a prova veio difícil. Cara, não vai mudar muito pouco quem vão ser os aprovados, porque se a prova vinha mais fácil, o cara que seria aprovado, ele vai ser Vai aprovado porque ser ele vai ter aprovado. um desempenho bem maior do que a maioria. Ah, se a prova vier muito difícil, provavelmente ele também vai ser, porque ele vai ter um desempenho um pouco pior, mas só que em comparação aos outros ainda vai ser um desempenho melhor. Porque é uma comparação, né, em relação aos outros candidatos. Então, assim, essa coisa de prova mais fácil, claro, se a prova vem mais difícil numa matéria que você tem mais dificuldade, mais fácil na matéria que seria o seu diferencial, isso pode mudar Sim. talvez um pouco a figura. Mas, assim, como um todo, é muito difícil que isso mude, assim, muitos aprovados, porque quem está preparado vai fazer um pouco menos numa prova mais difícil, mas em Isso. comparação aos outros ainda vai fazer. Numa prova Verdade. mais fácil vai fazer muito mais, e aí também vai acabar sendo aprovado. Então, assim, mas, cara, interessantíssimo saber que você tentou lá atrás, né? Há 2014. 10 anos, 2014, depois foi 2018, não era o seu momento, você não conseguiu estudar direito ali, não estava na mesma pegada, e mostra como a pegada, assim, é importante, porque por mais que você tivesse, as pessoas podem pensar que adquirir um conhecimento e levou para outra prova. Não é bem assim, né? Porque senão em 2018 você estaria mais preparado que em 2014, Isso. não foi o caso, né? E agora, em 2023, seria mais ainda, em 2024 seria mais ainda, sendo que, na verdade, não, foi porque você estava se esforçando muito mais e você conseguiu chegar muito mais bem preparado nessa prova agora. Eu tinha feito o TJ que teve aqui do Estado, né, na época, Uhum. para técnico administrativo, né? Eu ia Sim, tentar o lembro. judiciário, mas eu fiz o administrativo, né? Que foi CESP. Uhum. Aí, para tu ter ideia, tiveram mais de 80 pessoas com 90 pontos. Sim. Uhum. Né? A prova foi, assim, ela foi um nível um pouco abaixo, né? É, Aí eu me botou lembro, eu lá, peguei essa prova. Peguei essa prova para analisar. pois é, Uhum. bicho, a CESP botou lá embaixo, aí a galera que vinha voando se destacaram, né? Eu tirei essa prova como exemplo. Uhum. Cara, eu tenho que bater o edital, eu tenho que fazer, eu tenho que ver ponto a ponto, eu não vou negligenciar nada. E Uhum. outra coisa, a prova de 2018 tiveram cento e poucos mil inscritos, né? Essa de 2024, a gente teve um gap aí muito grande, porque da cara da pandemia, né? Mais de 400 mil inscritos, né? Olha aí. Quase 3 vezes mais. Então, de lá para cá, muitas coisas mudaram. O pessoal tem muito material bom, o pessoal está se profissionalizando, né? Sem dúvida. Aí eu tive que, cara, vai ser faca na caveira agora. Tem que E ir uma para cima. coisa, e uma coisa interessante que você falou, e eu costumo falar bastante também, eu acho que corrobora a sua história com aquilo que é aquilo que eu falo inclusive para minha namorada que está fazendo prova agora, inclusive. Eu deixei ela lá e vim fazer essa conversa com você. Não é o objetivo dela, essa prova de agora, mas ela está só se testando lá, está estudando para TRTs mesmo. Mas assim, eu falo muito isso para ela, eu falo assim que o pré-edital, ele pode até lhe dar boas chances, mas quem lhe aprova é o pós. Por quê? Porque se você não der a vida no pós, vai ter gente que está atrás de você que vai lhe passar. Vai. Porque por melhor que você tenha chegado na data da saída do edital, você, assim,
esse estudo, esses 3 meses ali até a data da prova fazem muita diferença, cara. Assim, é aquela coisa, você ganha a sua vaga no pré, mas você perde ela no pós, se você não ficar ligado. Então, assim, a sua história conta muito bem isso, assim, como você, pelo menos pelo que você me passou, né? E eu queria entender um pouquinho melhor desse seu pós-edital. É assim, você falou aí teve momentos que você tá estudando de manhã até de noite, porque foi, né, algumas férias, mas teve outros momentos. Eu queria entender um pouquinho mais dessa rotina, mas assim, me pareceu que você deu ali tudo que podia 110%, né? Então, assim, me conta um pouquinho mais de como é que foi esse pós-edital aí que você... Cara, o meu pós-edital como eu te falei, né? Quando saiu lá, a gente já sabia que eram 3 matérias, e quando saiu o edital é que a gente confirmou mesmo. Rapaz, não deu informática, o conteúdo de conhecimentos bancários veio bem extenso, né? Sim. Veio a parte de direito civil lá, que não caiu, alguma questão, mas veio. Eram 3 matérias, mas pera no multi, né? Porque o conhecimento bancário, ele era quase 2, 3 matérias dentro do conhecimento bancário ali, né? Exatamente. Então, na verdade, eram 3 matérias. Se você for dividir mesmo, realmente eram 3 matérias ali, né? Uhum. E foi o que eu te falei. Sentei, pontuei, passei uns 2 dias só vendo lives de pós-edital do BNB, né? Pegando umas dicas. Eu gosto de ver as tuas lives, as lives dos professores aqui de Fortaleza. Eu tava me orientando, né? Passei 2 dias mais ou menos me orientando, calculando a rota e mapeando. Então, o que foi que eu decidi? Cara, eu tenho que otimizar meu tempo. Quando saiu o edital, 10 dias depois eu ia entrar de férias, porque eu tirei férias nos últimos 20 dias de fevereiro. Então, eu falei assim, eu vou me organizar nesses dias, continuar estudando, mas eu vou tirar mais tempo para me organizar. Quando eu entrar de férias, aí é que eu vou mesmo botar para lascar, como a gente diz aqui, né? Aí, cara, como é que era a minha rotina nas férias, né? Eu acordava de manhã cedo, estudava 1 horinha, de 6 às 7, deixava minha filha no colégio, voltava, aí ficava até 11h30, ia buscar minha filha no colégio, aí eu parava para descansar, isso nas férias. Voltava 2 horas, de 2 às 5, aí depois eu ia fazer um pedalzinho aqui na beira-mar, né, perto de casa, para dar uma desestressada, tudo, ver o pôr do sol, Show. voltava, ficava de 7 às 10 horas, 10h30. Só que teve uma hora que começou a cansar, né? Essa rotina eu não estava acostumado. Aí eu dei uma diminuída, mas sempre indo no meu máximo. Eu também não extrapolava, porque às vezes é prejudicial, né? Sim, Às vezes sem você dúvida. passa da barreira do seu limite tudo e você acaba tendo uma queda de rendimento que isso aí atrapalha para frente, né? Mas eu sempre mantive esse ritmo. Passei 20 dias praticamente assim das minhas férias nessa pegada. Quando eu voltei a trabalhar, aí como é que era a minha rotina? 1 horinha no início do dia, de 5h40 a 6h40, era 1 hora. Na hora do almoço, eu tenho 1 hora de almoço, então eu tirava 20 minutos para comer rapidinho, ficava na sala lá no trabalho, ou às vezes que eu ficava home office fazendo exercício. Era meia hora só fazendo exercício do que eu já tinha visto, até dos exercícios que eu tinha resolvido, porque não adiantava estudar matéria nova ali que eu não ia aprender. Então, eu usava como Interessante. revisão, entendeu? Eu Aham. sempre usava como revisão. À noite, aí quando eu chegava naquela empolgação de estudar, eu ia no que eu tinha mais dificuldade ou complexidade do assunto, que seria conhecimentos bancários, que era peso 2, né? Então, ou era bancários ou era português, e no final do dia que o rendimento já começava a cair, eu ia na matéria que eu tinha mais facilidade, que era matemática, que eu estava praticamente só revisão. Né? A única coisa ainda que eu não tinha conseguido entender assim por completo para poder fazer os exercícios tudo era logaritmo. Eu estava numa dificuldade danada tudo e eu achava que talvez nem viesse, né? Então eu não peguei como era não estudei esse assunto como era para estudar os demais. Os outros já tinham visto tudo já, matemática financeira, regra de 3, proporcionalidade, porcentagem. Então eu sempre deixava isso por último porque eu já tinha visto tudo, então era só revisão. E fui nessa pegada. Aí, quando era final de semana, aí era o dia todo. Aí eu estipulei uma meta, bater o pós-edital novamente até em meados de março ali, lá para o dia 20, por aí, 25, eu tinha feito um calendáriozinho, porque qual era a minha intenção? Como eram só 3 matérias, do finalzinho de março até o dia da prova, eram mais ou menos 40 dias, eu resolvi, em uma semana, eu mapeei os assuntos para poder revisar, só em exercício e nos pontos que eu tinha mais dificuldade. Ou seja, em uma semana eu estava conseguindo passar por todos os assuntos, porque quando eu
na semana eu tinha por exemplo, para ficar mais claro, eu conseguia ver uma parte de conhecimentos bancários na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí sábado e domingo eu vi o restante. Aí na próxima segunda-feira ia ver novamente os assuntos, só que era material em resumo que eu já tinha montado, né? E exercício. Então eu Entendi. sempre estava nesse ciclo de agora sim, eu estou passando praticamente uma semana todos os assuntos, né? Assim, rápido, mas focando naquilo que eu tinha mais dificuldade, porque tinha assunto ali que eu já tinha entendido e no, né? O sistema financeiro nacional já estava decorando assim na cabeça No que sangue. no sangue já. Então eu passava rápido, uma leiturazinha, já ia para outro assunto. Entendi. Então eu estava fazendo esse resumo semanal, né? Até o dia da prova. É interessante isso que você está falando, porque é uma coisa que, duas coisas assim, dois pontos que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que é interessante para quem vai escutar isso aqui depois, como inspiração, como uma dica, pegando dicas, e eu adorava escutar histórias de concurseiro, assim, e ficava lendo, na época não tinha YouTube, essas coisas e tal, quando eu estava estudando, aí eu lia no fórum aprovado, era fórum concurseiro, não sei, enfim, era fórum na época. Aí eu ficava lendo lá as histórias da galera e tal. E assim, duas coisas que eu achei super interessante que você falou foi, primeira delas, é, horas que você, assim, ter horas para estudos de mais qualidade e menos qualidade. E não é porque esse estudo vai ser de menos qualidade que eu não vou botar alguma coisa ali. Fazia muito isso também. Por exemplo, eu tava ali, peguei um trânsito, alguma coisa, estava no carro, eu botava uma letra da lei para escutar, que no meu concurso cai muito direito, né? Então, a letra da lei, ficava escutando a legislação ali. Pô, era o estudo de mais qualidade do mundo? Não, mas era o estudo que eu podia fazer naquele momento. Então, eu colocava alguma coisa ali. Exatamente. E, assim, aí, quando eu estava sentado numa bancada, nas melhores condições, aí eu ia estudar alguma coisa que eu estava com mais dificuldade, que eu sentia que eu precisava de um pouco mais de atenção, mas ia preenchendo o meu tempo ali com estudos de mais qualidade, estudos de menos qualidade, que pelo menos era melhor do que não fazer nada naquele momento, né? Então, essa questão das questões ali no meio do trabalho ali e tal, pô, no momento aqui que você estava no almoço ali, pô, né? Era o melhor local? Não, mas, pô, vou fazer umas questõezinhas aqui, pelo menos para não ficar Cara, parado, e é o eu vou tempo te que eu tenho. falar, viu? Foi importante. Com certeza. Praticamente era conhecimentos bancários que eu fazia questão. Pegava um Uhum, assunto ali, vou fazer uma bateria aqui de 30 questões. Esses sites de questões agora que a gente tem disponível, né? Todos tinha sim. meus cadernos lá já montados, então era uma forma de revisar, né? O que eu Uhum, errava, eu anotava no canto, no outro dia veio de novo. Então era. Eu fazia isso de segunda a sexta? Não, tinha dia que não uhum, realmente não dava. uhum, Mas eu procurava sempre, era 2, 3. Tinha semana que eu fazia de segunda a sexta bem direitinho. E, cara, se você for ver 20 a 30 questões assim, por dia, dá 150 na semana, né? Se é você muita fizer coisa. isso, é É muita muita coisa. coisa. Sem dúvida Muita também. coisa, entendeu? Então, assim, eu achei super interessante isso, achei super interessante também essa parte que você falou de, cara, não, assim, chega uma hora que também não dá para você ir mais, né? Assim, eu Não, senti dá muito isso não. também, tipo, porque chegava um momento que eu já testei, né? Eu ia testando o limite do meu corpo, né? Então, assim, eu normalmente mantinha, quando estava em pós-edital, né? Que era uma situação específica, às vezes as pessoas escutam isso, acham que você vai estudando nessa pegada aí, tá um ano Não, não estudando, você não vai consegue. aguentar, né? Então, assim, em momentos específicos eu mantinha mais ou menos 5 horas de pós-edital, mais ou menos por aí, assim. Mas eu já cheguei a estudar 10,5 horas, 10 horas e meia num dia. Só que, assim, no outro dia, eu tava igual um zumbi. Eu não consegui sentar na banca. Eu fiz como um teste. Eu falei, cara, hoje eu vou, tipo assim, eu só vou comer e estudar. E aí eu fiz como um teste, tipo assim, vamos ver até onde o meu corpo aguenta. E aí eu vi, cara, se eu fizer isso num dia, não compensa. Por quê? Porque no outro dia eu não consigo estudar, se eu dividir por dois, é melhor fazer 5 horas em 2 dias, Isso. que vale muito mais a pena Manter uma a minha constância, né? sanidade, né? Sem É. dúvida, hein? Então, assim, Não, mas ela pode constância é falar. melhor do que constância é muito mais importante do que velocidade, principalmente em estudo para concurso. Cara, É, é verdade. Assim, é como tu falou, porque tem hora que você que bate o desânimo, aí você começa a ver um assunto ali, começa a errar a questão, e você vê que você acha que aquele ponto específico ali, você carrega para toda a sua preparação e acha que ela não está legal, entendeu? Bate uhum, várias dúvidas e você acaba ficando para baixo, é como tu falou. Por mais que na época que eu estava de férias eu ficava o dia todo disponível para estudar, mas quando eu fosse contar minhas horas líquidas ali, realmente de estudo, dava 7.
Acho que o máximo que eu estudei de horas líquidas mesmo foi 8 e alguma coisa, na minha época das férias, né? Mas sábado e domingo, eu tinha a minha manhã toda disponível para estudar, mas sempre eu tinha alguma coisa para fazer, minha filha precisava de mim, minha esposa precisava de mim, eu tinha que sair para resolver alguma coisa. Mas, assim, na manhã eu sempre procurava estudar, né? Ou seja, 1 hora, 2 ou 3 horas, à tarde também e à noite. Não era recomendável, todo mundo falava, não, no final de semana eu tive sábado e à noite para relaxar. Cara, mas como a gente estava pós-edital, tinha que aproveitar o máximo, entendeu? Então eu botei na cabeça, eu vou fazer isso aqui só. Eu não vou fazer minha vida toda isso aqui. Né? Eu vou fazer isso aqui só 2 meses, 3 meses, e depois vai passar. Claro. Né? Porque eu até teve uma época que abriu uma turma de exercício aqui no curso, e como eu estava só em casa, eu falei, cara, eu tenho que sair. Eu tenho que sair para ver gente, para conversar, para sentir como é que estava o clima, né? Ver os meus concorrentes, como é que a galera está preparada. E tinha uma turma de exercício aqui que abriu, março e abril. Né? Foram 2 meses, um curso aqui preparatório, e era sábado de 1h30 às 5h30. Então eu estava indo eu estudava de manhã em casa sábado, aí sábado eu ia para esse curso à tarde de exercício, resolvia lá. Quando eu chegava à noite, aí eu ia estudar. Porque eu sentia que eu tinha que estar mais preparado do que eles. Entendi. Você começa a viajar, você começa a galera seus inimigos, entendeu? Você se motiva, cara, eu tenho que estudar. Aquela pessoa está mais preparada do que eu, então ela vai chegar em casa, vai descansar e eu vou estudar. Então eu estava fazendo isso direto, sábado à noite, domingo à noite, né? Aí, mas é como eu te falei, é passageiro, você foca naquilo ali até o dia da prova, depois espera o resultado, se conseguiu, bicho. Exatamente, mudou a vida, né? Então, eu também falo muito isso, assim, o pré-edital eu sempre defendi e defendo sempre um estudo mais sustentável. Você vai fazer aquilo ali por 1 ano, 2 anos, ninguém sabe quanto tempo vai demorar. Agora, pós-edital é guerra. Eu falo isso sempre, assim, tipo, cara, o que você puder deixar para estudar estudar o máximo que você aguentar, mantendo a sanidade mental, obviamente, claro, mas é estudar, porque, como você disse, tem um prazo, seu corpo sabe que você não tá fazendo aquilo ali e vai fazer para sempre, 1 mês, 2 meses no máximo, 2 meses e meio, e ok, acabou, agora eu descanso e relaxo, e se eu conseguir a aprovação fica para sempre, não vai deixar de acontecer, agora eu vou descansar, agora. No momento em que eu tô em pré-edital, não adianta você querer que tá escutando isso aqui agora, copiar uma rotina dessa de pós-edital, porque é uma rotina que vai te estafar. Em uns 3 meses ali, chega num ponto que você já não aguenta mais fazer aquilo ali, porque não dá. O que você tem que fazer? Mantenha uma rotina de pré-edital sustentável para chegar num pós com a condição de estar bem, e aí no pós você desce a marreta mesmo, e aí tudo mais. De tanto assistir live, ver as dicas da galera, eu consegui. Eu aprendi muita coisa, implementei muita coisa na rotina dos meus estudos, né? Eu acho que isso aí foi importante. Porque, é como tu falou mesmo, não tem condição você manter uma rotina pesada no pré, porque quando sai o pós, aí você. Cadê o gás, né? Porque o gás tem que estar em algum canto, você não vai aguentar o tempo todo. Então, se você manter uma rotina tão estafante assim no pré-edital, o que acontece é que no pós você não tem gás para dar o sprint final. E o sprint final extremamente, como a gente estava conversando no início, é extremamente importante. Porque tem muito decorebinha, tem muita coisinha, tem muita coisa que, pô, eu peguei o avião voltando da minha prova, eu vim esquecendo já as coisas. Se você me perguntasse 2, 3 semanas depois, eu nem ia lembrar. Você tá no ápice ali, quando você tá estudando, né? Você chega no ápice, e o ideal é que você chegue no ápice na data da sua prova ali, perto da sua prova, você tá ali, que se o cara falar uma coisa, você fala a resposta. Agora, passou aquilo ali, é como um jogador, ele chega na final, no ápice da coisa. Quando passa, todo time tem uma queda. Por quê? Porque não dá para se manter no ápice o tempo inteiro, não tem condição. Então você tem que ir entendendo esses ciclos, e aí você para um pouquinho de estudar, dá aquela relaxada, tira umas semaninhas, se quiser voltar, volta e vai fazendo outro ciclo de preparação e assim por diante. Mas interessante, mas eu não me esqueci que você falou uma coisa, você falou assim, vou comentar sobre português, que tem alguma coisa que todo mundo tem dificuldade com essa matéria. Eu também tive dificuldade com essa matéria, então eu quero ouvir de você que você fez nessa danada dessa matéria.
Por ser da exatas, né, eu sempre tive facilidade, como eu te falei, matemática, raciocínio lógico, então eu sempre tive facilidade nisso aí. Português sempre foi meu calo. Foi que eu resolvi fazer, me especificar, né, me especializar em português da SESC Rio, que era a nossa banca. Esquece as outras bancas. SESC é um jeito, FGV é outro, SESC Rio é completamente diferente. Cara, eu não, para dizer a verdade, eu tinha botado uma meta. Como o concurso ia ser muito concorrido, eu queria acertar 8 questões de português. Eu botei uma meta ousada, 80%. Uhum. Então, eu saí mapeando o que é que a gente tinha de mais importante em português. Só que a prova veio completamente diferente. Eu não sei se tu soube, mas ela veio 80% de interpretação de texto e só 2 de gramática. Sendo que o histórico dela no concurso bancário, ela vinha pesada em gramática. Então, todo mundo falava, os professores, os alunos, era uma questão certa de crase, colocação pronominal, regência, pontuação. Então, eu saí mapeando e fui estudando esses assuntos, né? Uhum. Então, aulas no YouTube, focado só crase para SESC Gran Rio. Usava também o material lá do 123, que estava lá no assunto, tinha lá focado lá para SESC Gran Rio. Então, estava já mapeado. Assisti o aulão ali, montava meus assuntos aqui e questão, bicho. Questão, errava, no outro dia fazia de novo, questão. Cara, graças a Deus deu certo, deu tão certo que eu consegui fechar português. Detonou. Foi 10 de 10. A minha esposa até tomou um susto. Rapaz, tu conseguiu fechar português? Rapaz, foi. A prova veio difícil, né? Assim, era muito de interpretação de texto, acho que só vieram 2 ou 3 questões de gramática, né? Eu tomei até um susto, mas não, interpretação de texto aqui, calma, né? Vamos ler o texto. O texto estava meio complicadozinho, então tem muita gente que reclamou, entraram também até com recurso em algumas questões, mas não foram aceitos. Mas, assim, como eu estou te falando, minha preparação foi listar os assuntos mais importantes de português da SESC Rio, que ela mais cobrava, focar neles, e o restante eu não negligenciar, continuar estudando. E como a prova veio diferente, aí deixa eu te perguntar uma coisa, tu percebeu melhora fazendo isso? Ao longo da jornada, tipo, de preparação, tipo, tu começou, cara, não consegui acertar as questões, aí tu listou e tal, foi fazendo questão, foi olhando provavelmente as respostas, entendendo com os comentários da galera, o que tava errando, vendo uma videoaula, não sei o que e tal. Como é que tu chegou no final da preparação em relação a essas matérias de gramática? Cara, eu tava bem. A única que eu ainda tava com dificuldade era a regência. Regência tem muita regra, né? Eu tava meio me enganchando ali tudo. Era regência e pontuação. Mas pontuação... Cara, a SESC Rio, se ela viesse com o perfil das provas anteriores, dos últimos 5 anos, eu tava preparado. Tava preparado também. Eu tô perguntando isso porque a galera sempre comenta muito que tem dificuldade em português e eu falo exatamente isso que você falou. Cara, português se estuda para banca, não se estuda para concurso, porque não existe esse negócio. Cada uma cobra de um jeito, é diferente. E o que você tem que fazer? Já criou uma certa base em português, faz questão, entende onde é que estão os principais erros e fica macetando esses erros que você está cometendo nessas questões, entendendo como é que faz questão de regência da sua banca, questão de crase da sua banca. E eu melhorei muito fazendo isso também, né? Na minha prova, eu comecei fazendo nos meus simulados 7 de 15, mais ou menos, errava metade da prova, e no dia foram 14 questões e eu fiz 13 de português da FCC, no caso. E utilizando exatamente isso. Então, que mostra que funciona, galera. Façam isso que ele tá falando. Foi o que eu fiz também, porque funciona. E eu não era um mestre em português, né? Dá para ver. Não, eu não era e nem sou. Eu estudei para aquela prova, para aquele dia, para acertar o máximo possível. Até que se eu acertar agora, André, me dê uma aula aqui, cara, eu não consigo, porque é uma trava, infelizmente, entendeu? Assim, eu quero continuar estudando e tal, mas eu tinha me preparado para aquela prova, né? Como eu te falei. Os assuntos mais importantes, se cair, eu estou preparado para eles. Se vir alguma coisa fora da curva, vai vir fora da curva para todo mundo. Sem dúvida. Eu estava pensando nisso aí. E mostra que funciona para quem, porque esse é o depoimento que eu acho que inspira mais quem tem dificuldade de português. Não adianta o cara chegar assim, não, eu sempre tive facilidade desde o ensino médio, desde o colégio, Miri. Aí, pô, eu olho assim e falo, pô,
então não é para mim esse daí, porque esse daí já tinha facilidade. Não, eu não tinha. O André também não tinha. E a gente fez basicamente a mesma coisa e funcionou. Então, deve Funcionou. funcionar para você também, né? Funcionou. Tanto é que em português, o primeiro critério de desempate é conhecimentos bancários, né? E Uhum. o segundo é português. Aí eu fiquei empatado com todo mundo praticamente, né? Eu fiz ao todo 92 pontos, né? Fiz 92% da prova. Fiz 70,5 conhecimentos, 35 questões, né? Eu acertei 37 questões em conhecimentos bancários. Fiquei empatado com muita gente, mas aí quando foi para o português, muita gente ficou com 8, 9, como eu fiquei com 10 de 10, né? Ganhei bastante posição, entendeu? Mas foi bastante mesmo, assim, na casa de umas 25 posições, mais ou menos, 20, 25, por aí. Olha o quanto o português pode te Me custar. ajudou, me É ajudou isso. bastante, bicho. E aí, André, eu quero saber o seguinte: e como é que foi ver o resultado no dia? Com quem que você estava? Quando você soube que foi aprovado? Já tinha uma ideia quando conferiu o gabarito? Confirmou quando veio o resultado? Cara, Como é que estava a cabeça? foi engraçada essa história, bicho, porque eu tinha falado para minha esposa que ela ia conferir meu gabarito. Falei, ó, tu que vai conferir meu gabarito, porque eu não votei, eu tava tão pilhado, cara. Pra tu ter ideia, na véspera da prova, eu passei o dia em aulão, fiquei em casa mesmo, né, online, o dia em aulão, e à noite eu fiquei pilhado, que eu não conseguia descansar. Cara, eu ia parar para assistir alguma coisa, e a cabeça pensando na prova. Eu vou fazer, eu vou revisar. Voltei, fui dormir mais ou menos 1 hora da manhã, acordei 4. Que eu não conseguia dormir, bicho. Sério mesmo, assim. Eu estava tão pilhado e tão focado, e fiquei de 4 da manhã estudando, até levei meus papéis lá, me livrei deles lá mesmo, lá na porta da sala. Sentei lá na porta, a moça, você vai fazer a prova? Eu vou, tá na hora de entrar. Levantei, rasguei meus papéis, joguei lá, agora vai ficar pronto. Daqui eu sento. Cara, sentei, fiz a prova. Aí o engraçado que foi quando a gente saiu, a gente tem os grupos de WhatsApp, né? E tinha duas questões, umas 3 questões polêmicas lá que todo mundo ficou na dúvida. Né? Aí, quando eu entro lá no grupo, o pessoal falou que foi o item tal, foi o item tal, e foram os itens que eu não tinha marcado, né? Aí eu já fiquei, puta que me lasquei na prova. Por causa de todas as questões, eu achei que eu tinha feito uma prova Caraca, horrível. a minha história é igualzinha a essa aí, bicho. Cara, É foi assim, um igual. balde de água fria, porque eu pensei assim, ó, a prova vai ser tão concorrida, agora que eu não vou conferir o gabarito mesmo, porque se essas duas aqui eu errei, mas elas foram anuladas. Foram Eu, anuladas, aliás, mito, foi anulada uma e foi mudado o gabarito de outra, se eu não me engano. Foi mais ou menos assim. Foram justamente essas duas, eu não me recordo muito bem, não. Teve alterações de gabarito, mudança lá da banca, né? E o pessoal comentando, aí eu achei que eu tinha errado. Aí eu, cara, não pode ser, bicho, não pode ser. Aí teve a correção de gabarito, aí esse domingo eu me desliguei total. Mas Uhum. saiu amanhã, no outro dia. Tinha anotado o gabarito, né? Porque a gente não pôde levar a prova, então nós anotamos o gabarito numa folhinha que levamos lá com o local de prova. Botei o gabarito direitinho, dobrei de manhã cedo, na segunda-feira, dei para minha esposa, ó, quando sair o resultado lá do trabalho, eu te mando. Aí tu confere. Então, beleza. Quando foi mais ou menos 11 horas da manhã, saiu o gabarito extraoficial, né, da banca. Uhum. Baixei e mandei para ela. Aí ela começou. André, não acredito não. Aí eu, mano, que merda. Tu fez 10 de 10 de português. Eu, mentira, não pode. Aí eu tô lhe falando, tu conferiu esse gabarito correto, ela conferiu. Aí matemática, aí fiz 8 de matemática. Aí de 10 eu acertei 8. Errei lá de logaritmo e errei uma de sistema lá. As outras eu consegui resolver. Aí foi o. Beleza, estava assim, português eu estava esperando acertar 8 e matemática eu também estava esperando acertar 9. Né? Então eu estava com a média ali de fazer 17 e acabei fazendo 18. Aí o principal foi conhecimentos bancários. Eu fiz quanto de conhecimentos bancários? André, tu acertou 37 questões. Ou 35 questões, alguma coisa assim. Então, caraca, eu fiz uma boa. Eu sei que eu estava com 88 pontos. Aí eu pronto, estou garantido. 88 pontos. Aí fui conversando, mandando mensagem para alguns professores, alguns amigos, né? E a galera, rapaz, todo mundo que falou comigo aqui só fez 80, 82, 84. Num curso aqui, a galera, pouca gente tinha feito acima de 85, e eu com 88, né? Caraca, bicho, tô bem.
tô bem. Aí fui falando aos poucos pra galera, né? Cheguei em casa, comemorei, falei pro meus sogros, falei pra minha irmã, com a tia minha, fui falando aos poucos pra galera. Quando saiu o, um mês depois, já com a correção mesmo das que tinham sido anuladas, né? Eu ganhei mais 4 pontos, fui para 92 pontos. Aí, bicho, aí foi o. Aí, Aí, ninguém 92 segura. é ninguém toma, não. Não tem perigo de. Aí o meu sogro até falou: rapaz, não tem perigo de 300 e. Eram 300, as cidades imediatas, né? Tirando o pessoal das cotas, eram 310 vagas ou 307. Não tem perigo de 308 ter feito mais que 92 pontos. Aí eu achava que ia ficar ali entre os 70 primeiros, né? Aí quando saiu mas passou um tempinho, né? Porque não saiu no dia, passou uma semana depois, saiu só a sua classificação. Aí tava lá, 43º lugar. Graças a Deus. Mas a ficha não tinha caído, ela só caiu mesmo que eu tinha passado quando saiu o nome no Diário Oficial. E aí, como Agora é que dia foi? 28. Aí, bicho, graças a Deus, eu fiquei emocionado, não vou mentir, não. Porque eu vi, passou o filme, sabe? Passou o filme do sofrimento. Eu tô nesse mesmo lugar aqui que eu tô conversando contigo. Era onde eu sempre estudava, trabalhava e estudava, né? Aí eu vi que valeu a pena mesmo, que tudo que eu tinha planejado, tinha executado, né? E no dia da prova, por mais que eu tivesse pilhado, adrenalina, tudo, eu mantive a calma, né? A questão era batendo tal. Eu sempre brinco com a minha esposa que eu tenho um dedo podre para a questão, né? Aí o rapaz, que esse meu dedo podre, ele não trabalhe hoje. porque na prova de 2014 eu só não entrei no concurso porque eu lembro como hoje, bicho, é invocado. Por causa de 2 questões de português que valiam 2 pontos, eu tinha acertado. Aí na hora que eu fui passar para o gabarito, eu troquei. Resolveu trocar. Ai, Perdi que 4 dor. pontos. Aí eu era para ter entrado nas imediatas, não, acho que eu estava das cabeças para estar de reserva. Cara, Uhum. aquilo ali me martelou durante muito tempo, sabe? E quando foi agora, o que eu anotar, vai para o gabarito. Se eu tiver dúvida, vai ficar aqui anotado. Eu vou passar, sair. Fui logo com esse mesmo bancários. Uhum. Aí o que eu fiquei em dúvida, eu deixei separado. Ficaram umas 8 questões em branco ou em dúvida, deixei separado. Eu acho que 30 eu bati o olho e respondi. Pá, pá, pá. Aí fui para matemática. Aí, pá, pá, pá. Deixei 2. Foram as 2 que eu errei, deixei por último. Depois fui para português. Aí, português demorou mais, porque tinha muita interpretação, tive que voltar para o texto e tal, mas eu estava com o tempo bem. Eu falei para minha esposa que eu só ia sair quando a mulher puxasse minha prova da mão, né? E eu É consegui o sair meia certo. hora antes. Assim, de tão preparado que eu estava, sabe? Uhum. Porque eu vi ali, principalmente nas 2 questões de matemática, que eu vi que não por mais que eu ficasse ali mais 5 horas, eu não ia conseguir resolver. Eu já tinha Uhum. feito o meu máximo, agora era torcer para as que eu estava em dúvida ter acertado, né? Ter feito uma boa prova de português, que graças a Deus eu consegui fazer, né? Sair, você sempre sai. Uma coisa é verdade, viu? Quando você está bem preparado e você faz uma boa prova, você sai achando que não fez uma boa prova. Eu Não sei se falo já isso aconteceu toda hora, contigo é isso por aí. isso que eu conto, é por isso que eu falei quando você falou assim, eu conferi 2, vi que errei, já achei que tinha. Aconteceu a mesma coisa comigo, Pronto. Cara, eu exatamente saí igual. para baixo, fui almoçar no É. shopping com a minha esposa e minha Eu no filha, shopping, exatamente. Eu fui no aí shopping, aí encontrei uma galera. pensando, porra, Aí conversando, você não vai conversar sobre aquela que você tinha certeza, porque se você tinha certeza, não tem discussão. Agora, você exatamente. vai conversar sobre aquela que todo mundo ficou em dúvida. E aí a chance de você ter errado é muito maior. Por quê? É, Porque se todo mundo, se você trouxe aquela dúvida, martelou na sua cabeça, é justamente aquela que você pode ter marcado a que tá errada. Então eu conferi 2, exatamente igual a você. Conferi 2. Errei. Eu falei, pô, eu tinha que fazer mais ou menos parecido contigo, era 90% da prova, assim, de TRTs, né? 90%. Eu falei, pô, eu tenho 7 questões para errar, 2 já foi aqui, eu falei, aí já você era. acha que aquelas 2 elas vão se É, replicar para demais, né? Então exatamente. você fica papoquei. É Eu desse falei, jeito, tipo, bicho. nem vou, eu não falei, não vou nem conferir, porque eu já sei que já tô lascado. Aí, tipo assim, fui e falei, pô, eu tava em Cuiabá, né? Eu falei, vou conhecer aqui Cuiabá, que eu não vou voltar, né? Já tava aqui, vou voltar, vou conhecer aqui, vou dar um check aqui nas coisas e segue o baile. E aí, quando eu fui conferir o resultado, pô, 15º lugar. Eu falei, pô, como assim? É Por quê? desse jeito. Porque eu tinha praticamente errado só aquelas. Assim, tinha errado mais alguma coisa ou outra, mas
pouquíssima coisa do que eu pensava na minha cabeça que tinha acontecido, né? Que você pensa, pô, saí, as duas primeiras que eu conferi, duas erradas, acabou, pô. E quando você estabelece ali uma meta, né, de 90%, qualquer questão que você já começa a conferir e erra, e você, pô, já perdi minha gordura que eu tinha. Eu tenho que ser Exatamente. perfeito daqui, na conferência, né, daqui para frente. Por isso que eu passei para minha esposa, ó, eu não vou ter, eu estava no trabalho, né, já não estava, comecei a trabalhar 8 horas, mas era toda hora no site da César Rio, no grupo aqui, F5 e tal, quando saiu o resultado, mandei para ela, fui beber uma água, fiquei lá fora, aí ela foi me respondendo, né, no WhatsApp, tudo, eu vou até depois fazer um print dessa conversa que eu tive com ela e moldurar junto com o meu gabarito que eu tinha anotado, né, para Ah, pô, ficar... tem que mandar pra nós, tem que mandar pra nós. Me bicho, manda porque esse tem que print aí que ser, eu cara, quero. quando eu tiver, eu vou preparar e vou mandar para ti no WhatsApp aí. Me manda no WhatsApp. Porque, cara, é um concurso de nível médio, é, é um concurso que inicialmente paga pouco, né, cara, mas, bicho, é só a gente que passa sabe a dor que a gente teve Tu para é passar, doido, entendeu? é muito É, concorrido, é cara. Se você gratificante, for, bicho. e se você for ver como, ó, você, acho que foi seu, não foi cunhado, não, foi quem foi que falou dos 300 pessoas não Meu teriam sogro. feito? Seu sogro, né? Ó, se você tá pensando, você fez 92% da prova, e você ainda tá assim, pô, será que 300 Eu pessoas fiquei, fizeram? cara, eu te juro que eu fiquei. Rapaz, eu vou Isso, ficar lá para 200 e pouco. Vou isso ficar. mostra que não é fácil, bicho, assim, Vai. não é fácil. Você vê que é um nível de dedicação altíssimo, é um nível de entrega muito grande, é realmente assim, você fazer de projeto de vida mesmo durante aquele período que você está estudando, porque não é fácil. E, cara, quando sai o resultado, você tem que comemorar. Você acho que é isso mesmo, vai cair na ficha, né? Às vezes a gente acha que vai sair o seu nome ali, você vai, nossa, não sei não. Sai o resultado, aí você, pô, eu acho que dá para comemorar, acho que dá para sonhar. É, Aí sai não sei o que, você, pô, acho que sim, mas você ainda tá com. Aí depois sai o resultado, você, pô, show, mas será que vai não, acontecer alguma coisa? Será que. pois é, Assim, cara. Você você fica vai assim com o pé comemorando aos atrás, né? poucos, né? Exatamente. Devagarzinho e tal. Tanto é Uhum, que agora, meu aniversário é dia 30, né, de julho, eu vou comemorar agora dia 27, um sábado uhum, antes, e já vou emendar logo com a comemoração do BNB, porque possivelmente eu vou ser convocado agora, ou nessa sexta-feira ou na outra, né? uhum. E como chamaram o 42, eu sou o 43, então eu estou na cabeça da próxima chamada. E como o pessoal lá está muito apressado para chamar, né, e alocar o pessoal para trabalhar, tudo, o banco está com déficit de funcionários, e esse presidente, né, o Paulo Câmara, junto com o governo, eles são muito pró-Nordeste, né, então eles estão fortificando o Banco do Nordeste. Eu acredito, vendo o que a galera está comentando, né, que vão ser chamados, a galera da imediata e o pessoal do cadastro de reserva também, né. Show. Então eu acredito, cara, que menos de, se tudo der certo e for como o pessoal está falando, eu acho que não vai ser nem prorrogada a validade dele, não. Em 2 anos Uhum. já deve ter sido chamado todo mundo, e provavelmente em 2026, dependendo aí de como é que esteja o cenário aí, tudo, possivelmente vai ter outro concurso. Aí fica a dica aí pra galera que Eu tá acho aí que escutando a gente, que se é, quiser BNB, tem que estudar, tem que se dedicar. Já escutou aqui como é que é, a parada não é mole, vai ter gente igual o André comendo livro, a então é galera bom que tá aí, você. porque o É pessoal vai bom. vir Caixa Econômica, Banco do Brasil e emenda no BNB de novo, né? Exatamente. Então é bom que você, como diria meu pai, né? Pra quem não sabe, eu sou de Fortaleza, assim como o André, tem que comer com farinha para poder É, tem. para poder passar mais, vale a pena, né? E para terminar, André, eu sempre pergunto como é que a 123 ajudou você, como é que o cronograma da 123 lhe ajudou, como é que os materiais da gente lhe ajudaram, enfim, o que, que tinha lá dentro, os vídeos, as dicas, aquilo que você viu, as aulas que tinham lá, os comentários, a organização, enfim, o que que você utilizou, como é que lhe ajudou, e Cara, mensagem final aí também para a galera que está se dedicando. pronto. Cara, assim, a 123, primeiro, assim, vou dar o meu ponto de vista, né? Se você precisa de organização, a 123 ela oferece, né? Então, se você precisar, eu estou meio perdido aqui e tal, é porque o pessoal hoje, muita gente, ela às vezes acha que ela não tem capacidade de sozinha ter um direcionamento, então muita gente acaba recorrendo para os coaches, né?
Pagando um absurdo, assim, não estou falando nada demais, se eu tivesse até condição, eu também faria, na época, né? Mas, assim, a 123, ela oferece um produto bom, eu, assim, muito bom, né? Acessível, e, assim, se você precisa de organização, porque não precisa ter, não basta só o material organizadozinho ali, sua mesinha, o seu local de estudo, suas canetinhas coloridas, seu caderninho lá, com adesivo. Cara, aquilo ali, você tem que partir dali, aí o resto é com você. Né? Então, a 1, 2, 3, é como eu te falei, eu estava precisando de uma orientação, eu apostei, né, e me surpreendi porque, assim, temos as metas semanais. Ah, não vou conseguir cumprir nessa... Tem até explicando lá. Não vou conseguir fazer uma semana, faça em duas. Faça dentro do seu limite, mas faça. Né? E é direcionado por quê? Porque você, além de usar seu material, você pode usar o material complementar que tem lá. Porque lá tinha, cada assuntozinho tinha os links, né? Tinha 2, 3, tinha até itens lá que tinha 4 links. Então, eu usei muito para português, né? Crase. Tava lá 3 links, cara. Crase é assim, é o mesmo assunto, só que a galera vai dar diferente, né? O professor dá de um jeito, o professor dá do outro, mas é o mesmo assunto. Se você não vai partir para os exercícios sem ter visto o assunto. Então, tá ali já. Veja, anote e vá para os exercícios. Pronto. Ah, não me adaptei a outro professor, procura outro. Mas sempre tem 1, 2 ou 3 links lá que dá para você usar até os 3. Então, como eu te falei, como o edital tinha atrasado, eu consegui bater o pré-edital nele, e no pós-edital eu só fui dos assuntos que não tinha sido estudado ainda, né? E os que eu tinha dificuldade, eu também ia lá. Eu não precisei bater o edital assim, dando do zero. Eu bati o edital assim, por exemplo, Sistema Financeiro Nacional. Estava no pré e apareceu no pós. No pós eu só vi meu material de revisão, materiazinho de questões, entendeu? Ah, teve um assunto que eu não tinha, não estava no pré-edital, apareceu no pós. Fui lá, linkzinho e tal, meu material dos meus cursos que eu tinha aqui, né? Tinha tempo e tal. Então, assim, para quem precisa de organização, a 123 ela oferece. Né? No seu tempo disponível, você organiza, consigo, o que tem lá para eu estudar em uma semana, só consigo ver em 3, porque eu tenho pouco tempo. Veja só em 3 semanas. 2, 2 e meia, mas veja, segue o cronograma atualizado, tudo assim, para quem precisa de organização e orientação, eu achei super importante, entendeu? Show de bola. Massa demais o seu depoimento e os seus comentários. Era nosso aluno do TRE e Cara, virou BNB também, né? O que mostra foi. que viu por dentro, viu como é que era, gostou, utilizou para outro concurso também, a metodologia lá da gente e conseguiu aprovação, conseguiu chegar, o que, cara, pra gente, assim, pelo menos eu falo pela 123, falo por mim pela 123, eu acho que é o que faz sentido na nossa vida é ver essa materialização, né? Porque na internet é tudo muito, assim, a tela, a gente tá falando, eu passo o dia falando com a câmera, não falo com pessoa de verdade, então a gente acaba, às vezes, perdendo contato com gente, né, de verdade, e ver o quanto aquilo que a gente está fazendo impacta, de fato, na vida das pessoas, muda, de fato, a vida das pessoas, ajuda. É claro que o mérito é todo de quem está utilizando. Eu nunca gostei muito dessa parada de o cursinho pegar o mérito do aluno, ou dizer, passou porque estudou. Não, passou porque se dedicou pra caramba. Eu já fui concurseiro, já tive do outro lado e sei que se não adianta, pode ter o melhor material do mundo, se você não tiver sentado na bancada e se dedicado, não vai adiantar. Eu vou ser bem sincero, Katia, até deixando aí para o pessoal, não é o número exato, mas assim, pelo que eu passei pelo BNB, entendeu? 30 a 20 a 30% é material, o restante é você. É você e pronto. Exatamente. Tem material ruim? Tem, lógico. Né? E a galera engana tudo. Aí eu mesmo fui inventar de vou falar, mas fui inventar de comprar um resumo. Na primeira leitura, eu encontrei 2 erros, eu nem li o resto. Perdi meu dinheiro aqui. Porque o concurseiro é assim, ele sempre procura, tá entendendo? Materiais que supram a sua necessidade, mas é como eu te falei, 30 a 20%, 20 a 30% é o material, o restante é você, é sentar mesmo e fazer, tá entendendo? Sem dúvida. Acho que tu não perguntou também, esqueci de falar, mas eu acho importante questões, só um parêntese aqui, de janeiro até o dia da prova, praticamente, eu fiz 7.000 questões.
Eu estava com um percentual de acerto ali de 85%. Né? E eu, pai, vai refletir na prova. Uhum. E detalhe, a galera que sempre gosta de mostrar essas estatísticas, o seu percentual que você tem nas questões, quando vai para a prova, ela aumenta. Aumenta. Eu sempre falo Ela isso, nunca aumenta. é um da prova, tá entendendo? Então, ela Claro. aumenta ali 4 a 6%. Eu E falo isso bateu também. justamente com o que eu tinha feito, entendeu? Interessantíssimo você falar isso, cara, porque isso é uma coisa que assim, eu nunca vi, assim, é porque é difícil você ter estatística sobre isso, né, mas assim, eu tenho esse feeling, isso aconteceu comigo, aconteceu com muita gente que eu já ajudei, e eu sempre falo, eu não consigo bater o 90%, que é o percentual para passar em TRTs, nas minhas questões. Pô, mas tu tá batendo quanto? Tu tá batendo 80? Não, então tá abaixo. Mas tu tá batendo 85, pô, é bem provável que tu já esteja fazendo uns 90 na prova. Por quê? Porque quando tu tá fazendo questões, tu tá vendo 10 materiais, 10 pontos diferentes daquele mesmo assunto. E na prova, geralmente, o que vai ser cobrado é um assunto específico que Isso. normalmente é aquela questão, é como se fosse aquela questão modelo do assunto, aquela questão mais geral que provavelmente tu acertou. Por exemplo, se tu tem 80% de acerto em determinado ponto do edital, provavelmente a questão que vai vir na prova é dos 80%, não é dos 20%. Isso. Quando tu faz muitas questões de um mesmo ponto, tu vai enfrentar coisas que normalmente não vão estar na prova. Então, a tendência é que teu percentual, se tu tá fazendo 85, ele vire 90, ele vire 90 e pouco. Então, assim, excelente você ter falado isso, porque é mais uma pessoa que corrobora com esse pensamento que eu já tenho sobre isso, que é, o seu percentual na prova tende a ser um pouco mais alto do que o seu percentual em questões. Claro que também não vai ter milagre, né? Não vai ter 78 virar 90. Mas, Isso. assim, Mas eu vejo todo mundo 85... falando e você é mais um. Eu já tinha visto também você falar que se você está ali 85, 85, pode ir para a prova, que dificilmente pode acontecer, pode, mas você vai bater ali os 90% de certeza. Show. Se sua Bacaníssimo você preparação falar for isso. bacana, tudo, você bate. E interessante você falar o número de questões também, né? Assim, elevadíssimo. Eu fiz mais ou menos umas 12 mil questões no período em que eu estudei, foram uns 10 meses mais ou menos, 12 mil questões. Você fez 7 mil em 3 meses, 4 meses, mais ou menos. Porque assim, se eu pegar de agosto, eu tenho feito mais, né? Eu nem cheguei a olhar isso aí, Uhum. mas assim, eu considero que só estou considerando as questões do efetivamente que eu. Agora eu vou para a guerra. Eu falo para a galera, né? Então foi do dia 1º de janeiro mesmo. Teve o Réveillon, fiquei em casa, tudo praticamente. No outro dia, dia 1º, esse feriadão aqui eu vou estudar. A galera tá de ressaca, tá na praia, tudo. Eu vou estudar. Então, já tinha feito a bateria, assim, eu acho que eu tinha feito umas 150 questões nesse dia. Aí o ponto do dia 1º ao dia 28 mesmo dia 27 foi sábado, dia 1º ao dia 28, porque de manhã cedo, antes da prova, eu estava estudando ainda. Então, do dia 1º ao dia 28 foram 7 mil questões fechadas, praticamente. Com Gigante, assim. 85% de acerto, de acerto, né? Percentual de acerto muito bom, número de questões muito grande, assim. E é isso, cara. Não tem almoço grátis. Você vai ter que Tem estudar, não. vai ter que se E dedicar. outra, cara, se eu soubesse que o gosto era bem docinho, eu já tinha feito isso aí há muito tempo, viu? É Tinha, porque é isso. bom demais, cara. Tá doido? É muito bom quando você. A ficha não cai para uns, cai, outros não cai. Assim, eu passei, comuniquei a galera, tudo assim, antes de receber o estado oficial, né? E fiquei. Cara, mas quando sai o nome no diário oficial, aí você olha. Cara, eu faria tudo novamente, do mesmo jeitinho, não mudava nenhuma vírgula, entendeu? Para ter a mesma sensação de novo. Eu Show. faria, porque é muito bom, galera. É muito, mas é muito bom mesmo. Bacana demais sua trajetória, bacana demais seu depoimento. Gostei muito de conhecer você. Como eu disse, esse é o objetivo da gente, é a razão pela qual a gente está aqui, faz tudo que faz. É bom saber que a gente pode, de alguma maneira, pelo menos um pouquinho, estar ajudando outras pessoas, principalmente um conterrâneo, que está aqui mudando de vida através do concurso, podendo ajudar todos aí, melhorando não só a sua vida, porque eu sempre falo que você não está estudando só por você está estudando pelas Não, pessoas é da sua verdade. família, você está estudando pela sua esposa para dar uma condição melhor para ela, pela sua filha, pelo seu filho, pelas pessoas que você nem sabe que vão nascer ainda, porque o filho do seu filho vai agradecer por você ter dado uma condição melhor para ele, porque ele também vai poder dar uma condição melhor para Exatamente. a filha dele, porque se você paga um colégio melhor para seu filho vai ter uma condição melhor e isso vai refletir em gente que você nem sabe ainda que vai existir, que vai ter agradecido por você ter Isso é verdade. ralado lá atrás. Então, assim,
muito massa a sua história. Gostei bastante, e você já deixou aí uma mensagem, né, de que vale muito, mas queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo, para encerrar, e é isso. Prazerzão, André. Cara, obrigado aí pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho, né? E falar para o pessoal não desistir, cara. Assim, vou fazer 40 anos agora, né? Tenho assim, de uma trajetória de idas e vindas, né? Mas, como eu falei, eu só comecei mesmo a estudar profissionalmente do ano passado para cá, né? E, assim, continue, certo? Que uma hora chega. Não tem erro. É fazer, ela chega. As oportunidades, elas sempre estão aí. Pessoal, às vezes, que reclama muito, são aqueles que não têm a capacidade de enfrentar o processo. Então, a galera se acomoda e prefere criticar, entendeu? Eu já ouvi falar, eu passei nesse curso falar, mas foi de ensino médio. Cara, é o meu concurso, tinha que ser para mim, minha vaga tá lá e pronto, bicho. Não tem, se você quiser o seu auditor fiscal, passe pelo processo, ele vai ser seu, tá entendendo? Então, assim, não desistir. Como eu falei, eu sempre vinha nos altos e baixos, já pensei em desistir, mas sempre que eu via a galera comentando tudo, eu já vi esses relatos que eu estou passando para vocês, eu já vi de várias pessoas. E motivo, entendeu? De alguma forma motiva. Então, continue. Uma hora vai chegar, galera. Não tem para onde correr. O processo é doloroso, tudo, mas quando você vê o seu nome no Diário Oficial, eu lhe garanto que você faria tudo novamente para ver o nome de novo no Diário Oficial, entendeu? Sem Na dúvida. hora você sofre tudo, mas quando você passa o processo e vê que deu certo, aí você faz rir, é bom demais, cara, é muito bom. Bom mesmo. É isso. Eu costumo dizer que se o concurseiro soubesse o quanto que ele vai ter que estudar, talvez alguns não entrassem nessa vida. Pois Mas é, se ele soubesse o quanto é bom depois que ele passa, ele faria 2 vezes. faz duas, exatamente. Ele faz com um sorriso de orelha a orelha, bicho. É Não verdade, tem é para onde verdade. correr. Não tem para onde correr. O processo é doloroso, mas Mas vale a tá aí pena. para todo mundo. Quem enfrentar e conseguir suportar, cara, vai aparecer bem bonitinho lá no Diário Oficial. Isso aí eu garanto. É isso. Valeu, André. Muito Matheus, prazer mais uma vez. Foi bom demais essa conversa, esse papo. valeu, brother. Vai sair lá nos canais lá da 123, lá no canal do YouTube. Depois você manda aí pra galera que você Na conhecer, hora. para quem ainda vai estar nessa luta aí, para os seus amigos concurseiros também, para eles darem uma Teve gente olhada lá. interessada já, viu? Já não se preocupe não que eu vou passar a dica e um dos seus materiais aí tá na lista. Show de bola. Valeu, tranquilo. Valeu, Bom galera. Valeu, Matheus. demais ver você prosperando aí. E, cara, o André utilizou os materiais da 123, os links estão aqui embaixo. Se você quiser utilizar também para o seu concurso, tem para a maioria dos concursos que estão saindo aí, que vão sair, que estão no pré-edital, no pós. Dá uma olhada lá que pode te ajudar também, beleza? Tamo junto. Essa foi a história do André e eu espero a sua também da próxima vez aqui nos canais da 123. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Falou!